O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. Nosso entrevistado do Café com Política de hoje é o vereador de Belo Horizonte, professor Wendel Mesquita, do PSB. Vereador, bom dia, bem-vindo, prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Renata. Bom dia, vereador. Muito bom estar com vocês aqui. Muito bem. Bom, vereador, queria começar a nossa entrevista com o senhor falando um pouquinho da Câmara Municipal. A gente tem percebido nos últimos tempos um certo estranhamento entre vereadores que são ali de primeiro mandato e vereadores ditos veteranos. A gente tem visto os veteranos reclamarem às vezes que os novatos estão muito afoitos e os novatos reclamarem que os veteranos às vezes têm umas práticas que são inadequadas para aquilo que se diz de uma política moderna, para aquilo que se pretende de uma política moderna. O senhor não é um vereador mais de primeiro mandato, né? Foi o segundo mais votado, inclusive, nessa última eleição, com mais de 13 mil votos. Como é que o senhor se posiciona diante desse duelo, digamos? Primeiramente, cumprimentar o ouvinte, né, da Rádio Super, aqueles que estão sintonizados aí nessa fantástica rádio, e dizer que é natural. Eu estou no segundo mandato, mas passei recentemente pelo primeiro mandato e vivi essa mesma experiência, de chegar na Câmara e os vereadores que lá estavam já terem um processo diferenciado. É natural, é um momento que a gente chega, estamos realmente em aprendizado, vivenciando ali as práticas, por mais que muitos ali já chegam com uma experiência, como eu cheguei, passei pela Assembleia Legislativa como assessor durante 3 anos, então a gente já vem com uma experiência, sabendo do trabalho que a gente vai desenvolver, mas ali na prática é um outro universo, e os vereadores que já estão no mandato têm esse diferencial, né, de muitas vezes estarem ali já nessa caminhada. Então a gente chega com força também. O primeiro mandato você quer mostrar serviço, você chega experimentado na urna, mas não no dia a dia ali no trabalho legislativo. Mas o relacionamento é muito produtivo. Hoje a gente tem já uma integração entre os vereadores novatos e os vereadores que lá estavam, e a gente sabe que a renovação não foi diferente de eleições anteriores, mais de 50%. Isso é muito produtivo para a política. Tem que acontecer essa renovação, traz, né, um novo ar para a Câmara Municipal. O senhor viveu como vereador o segundo mandato do ex-prefeito Márcio Lacerda, que não conseguiu fazer o sucessor dele, que era o ex-vice-prefeito Délio Malheiros, que foi o candidato do campo político de vocês. Bom, e aí venceu o prefeito Alexandre Calil. Para aquele vereador que viveu o segundo mandato do ex-prefeito Márcio Lacerda e vive esse primeiro ano agora da gestão Alexandre Calil, o que é que mudou em relação até ao relacionamento mesmo com a Câmara Municipal, vereador? Toda nova gestão há mudanças. E mudanças, no primeiro momento, há um estranhamento, mas são importantes para a política. No mandato passado, do prefeito Márcio, a relação era muito produtiva, uma relação muito boa com a Câmara, só que em outros aspectos. Hoje o prefeito Calil chegou com essa nova filosofia, exatamente cortando o que eu acho super positivo e tem total apoio da minha parte, que é essa relação de não ter espaços, né, para os vereadores dentro da prefeitura. Eu acho que isso tinha que acontecer mesmo, porque o processo tem que ser pela cidade e não por troca de favores, por troca de cargos. Então o Calil teve esse posicionamento que eu acho muito produtivo e tem recebido muitos vereadores, trazido para dentro da prefeitura as demandas das comunidades, porque o vereador ele representa a cidade, ele representa as comunidades. Então, quando a gente vai até a prefeitura para levar alguma demanda, a gente não está levando uma demanda individual, estamos levando demandas da cidade, em todos os aspectos, meio ambiente, educação, ou na parte do trânsito, que são demandas muito procuradas, né, pelos eleitores belo-horizontinos. Então, eu tenho gostado muito da relação do prefeito com os vereadores, com a Câmara atual. Inclusive, durante a campanha do Calil, à prefeitura, muito se falou que ele teria essa dificuldade de diálogo, então surpreendeu. Sim, tem surpreendido, ele tem dialogado. Eu mesmo já tive na prefeitura diversas vezes com o prefeito Alexandre Calil, exatamente com segmentos da sociedade, com educação, com pessoas da área social, e ele tem recebido muito bem. E eu acho isso fundamental, porque o vereador ele é o interlocutor
da sociedade. Então, quando a gente está ali na prefeitura, é exatamente para levar esse anseio que a sociedade quer ver resolvida. Ele parece mais aberto até do que o ex-prefeito Márcio Lacerda. Eu me lembro de ouvir muitos vereadores reclamando, às vezes, de dificuldade de acesso ao Lacerda. Calil parece, aparenta, está mais aberto? Sim, eu particularmente, né, por ser do PSB e ter uma proximidade muito grande com o ex-prefeito Márcio Lacerda, eu particularmente nunca tive essa dificuldade de acesso à prefeitura no mandato anterior. Mas a gente percebe, alguns colegas de mandato, alguns outros vereadores, têm dito que estão sentindo uma abertura maior. Mas eu acho que não é isso. O prefeito Márcio Lacerda tem o seu perfil, que também, né, é um perfil importante, dialogava bem com a Câmara, constantemente tinha momentos, né, de esclarecimento de projetos. O Calil realmente intensificou esse relacionamento e ele precisava fazer isso, uma vez que ele mudou a forma de relação, então ele priorizou esse relacionamento ali nos atendimentos, mais direto com os vereadores. É questão de opção mesmo, de governabilidade. Vereador, eu queria falar com o senhor a respeito dos trabalhos propriamente ditos da Câmara Municipal em Belo Horizonte. A tramitação de alguns projetos na área da educação, inclusive, que é a área do senhor, afinal, o senhor é o professor Wendel Mesquita, e que nos chamam a atenção. Um deles é a polêmica que está criada em torno do projeto da Escola Sem Partido. Que existe também essa discussão em nível nacional e essa discussão veio para a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Então eu queria primeiro saber o posicionamento do senhor enquanto professor, enquanto educador, enquanto um militante dessa área, desse projeto da Escola Sem Partido. O que o senhor pensa disso? Olha, eu vejo as câmaras municipais no Brasil todo como um papel fundamental nessa construção da educação municipal, porque o ensino fundamental passa pelo município. Então o vereador precisa ser esse porta-voz da educação. E eu tenho orgulho, eu comecei a dar aula com 17 anos, Rodrigo. Então, para mim é um orgulho, eu entrei na Câmara Municipal com essa bandeira da educação. Eu acho que o Brasil precisa avançar muito a partir do momento que os nossos governantes começarem a dedicar seus esforços para aprimorar a educação no nosso país, a gente vai avançar com mais rapidez. E na Câmara Municipal, eu particularmente sou contra esse projeto da Escola Sem Partido. Eu tenho um projeto chamado Vereador na Escola. No mandato passado, eu consegui visitar 100 escolas públicas, escolas particulares, onde eu levo palestras de educação política e cidadania. Eu acho que a escola precisa fomentar, né, essa educação política, essa educação que traz o aspecto da cidadania. Sou contra, claro, levar a questão partidária para dentro da escola. Nós não podemos levantar bandeiras partidárias dentro da sala de aula. Agora, falar de política, fomentar a política, falar do cenário que tem acontecido, o que foi no passado, o que precisa ser feito, a conscientização, eu sou completamente a favor. Nossa juventude precisa ser conscientizada do seu papel político. O senhor acha que existe uma ofensiva muito conservadora nesse sentido? Sim, tem alguns vereadores que chegaram exatamente nesse mandato e empunharam essa bandeira da Escola Sem Partido no sentido de buscar isso como uma solução, né, para essa questão da educação partidária. Realmente acontece alguns fatos, né, em algumas escolas, isso chegou à Câmara Municipal, né, de alguns professores usar a bandeira partidária para levar isso para os alunos ou usar esses alunos para uma manifestação de um partido X ou Y, mas isso são casos isolados. A maior parte das nossas escolas tem uma ética muito grande com relação a isso e isso é o que importa. E como é que o senhor vê essa discussão dentro da Câmara propriamente dita, vereador? O senhor acha que existe possibilidade de que esse projeto Escola Sem Partido, ele avance verdadeiramente, ele possa, de fato, chegar a se tornar uma realidade em Belo Horizonte ou não há consenso nesse momento? Olha, dentro da minha visão da convivência com os outros vereadores, eu acredito que esse projeto não tenha maioria dentro da Câmara Municipal. A gente vê ali um ou outro vereador fomentando essa discussão, mas eu acredito que quando for para o plenário, para votação, que precisar lá de 21 ou 28, se for quórum qualificado, eu acredito que não tenha esse número de vereadores favoráveis a esse projeto. E em relação à questão da ideologia de gênero, que é outra questão muito debatida e que eu sei que isso é discutido também no plenário da Câmara, né? Vira e mexe, essa discussão ali, ela permeia o plenário.
Como é que o senhor se posiciona? A gente tem que ter, né, deixar claro, principalmente para o ouvinte que agora está sintonizado, que há um mito em cima da questão da ideologia de gênero. É fato que a gente sabe que muitos governos, né, no próprio MEC, tentaram implementar alguma coisa nesse sentido. A ideologia de gênero, eu pesquisei muito sobre esse assunto, porque eu defendo a educação lá dentro da casa. Então, a ideologia de gênero, o que eu sou contra, é levar para a educação infantil, no sentido de que não tem mais gênero, né? Então, a partir do momento aconteceu um fato numa escola em Belo Horizonte de colocar, por exemplo, o banheiro unissex. Eu sou contra isso. Eu acho que a criança não tem capacidade ainda de buscar a sua identidade de gênero, né? De dizer que a criança não é menino nem mais é menina. Então você pode usar o banheiro feminino. A discussão lá dentro é mais acalorada quando se trata disso, né? A bancada cristã é contra essa ideologia de dizer que o menino não tem gênero. Eu também estou com a bancada cristã nesse sentido, mas isso no Plano Municipal de Educação, por exemplo, o ano passado nós vivemos alguns quesitos que chegaram na Câmara tratando disso, né? E a maioria dos vereadores, como eu, fui contra a implementação dessa ideologia de gênero, mas respeitando a diversidade sexual, né, as escolhas sexuais de uma determinada fase da vida, não na etapa da criança, né, ali no desenvolvimento infantil. Esse momento a gente tem que resguardar, sim, e a Câmara foi contrária a essa implementação. A gente tem vivido, vereador, um momento em que os posicionamentos políticos, todos eles, parecem muitas vezes muito radicais, para um lado ou para outro, né? Nessas discussões dentro do Legislativo, e muitas vezes elas são muito acaloradas entre um lado e outro da história, tanto da ideologia de gênero quanto da escola sem partido e outras questões que são polêmicas, não está faltando ali, às vezes, a voz do bom senso, da razão, de chegar e de encontrar uma saída que, de repente, atenda as pessoas sem agredir a um lado, sem agredir o outro, não? Nós estamos vivendo momentos desse conflito exacerbado na nossa sociedade. E a política é um reflexo da sociedade. Então, muitas vezes, nós temos lá na própria Câmara Municipal vereadores que impunham, né, com muito radicalismo. Eu sou contra o radicalismo em qualquer área da vida, e a política não é diferente. Nós temos que sempre construir com bom senso, com diálogo, identificando, né, exatamente quais são os pontos. Se aquilo que está sendo apresentado também é um fato verdadeiro, a gente tem na política muita fantasia, né? Muitos parlamentares trazem algo que não é de fato verdade e colocam isso como se fosse uma verdade para ter um ganho político. Eu também sou contra isso. Nós temos que ter equilíbrio, o momento pede cada vez mais esse equilíbrio por parte da política para que a gente possa dialogar, debater. Eu, por exemplo, sou recordista de audiência pública. Eu fiz mais de 50 no mandato passado, exatamente para que a gente possa ouvir as pessoas, todos os projetos, particularmente que eu apresento, eu ouço a sociedade, eu dialogo. Isso é importante, porque senão fica a voz do próprio parlamentar ali nas suas ações parlamentares. E nós não podemos ser uma voz isolada, nós representamos ali a voz da sociedade. Então, realmente, tem momentos na Câmara que essas discussões ficam além do permitido. Vereador, eu queria falar um pouquinho com o senhor também de eleição. O partido do senhor, o PSB, tem uma pré-candidatura ao governo do estado, que é do ex-prefeito Márcio Lacerda, a quem a gente até se referiu agora há pouco. E o ex-prefeito ele tem aí feito uma série de viagens pelo interior do estado para garantir a viabilidade da pré-candidatura dele. Eu queria saber se o senhor vai participar. Em primeiro lugar, se o senhor vai participar e como pretende participar, e se o senhor acha que, de fato, o Márcio é um candidato viável. O processo político, nós que estamos no mandato, nós não podemos esquivar das disputas políticas, e principalmente se tratando do governo do nosso estado. Então, eu acredito que 2018, próximo ano, vai ser um ano bem diferente, teremos aí mais candidaturas, diferentemente de 2014, que polarizou ali entre PT e PSDB. Eu, particularmente, sou contra essas polarizações. Eu prefiro quando há um leque maior de opções, onde mais partidos se colocam na disputa, e é o que eu acredito que irá acontecer em 2018. A gente tem uma candidatura do nosso partido, do Márcio Lacerda, que é uma pessoa que vem de uma gestão muito marcante em Belo Horizonte. Não podemos negar que o Márcio é um grande gestor,
uma pessoa que transformou a cidade de Belo Horizonte e deixou bons frutos. Teremos aí outras candidaturas que estão se colocando de outros partidos e tenho certeza que isso será muito profícuo para o mineiro. Então eu acompanharei de perto, não vou de forma nenhuma me esquivar desse processo e defender aquilo que eu acredito, principalmente na bandeira da educação e na defesa da família. E isso eu farei com muito vigor. E aí eu faço até uma outra pergunta para o senhor. Como sendo aí o segundo parlamentar mais votado nas eleições do ano passado, com mais de 13 mil votos, e sabendo até que uma boa parte da Câmara Municipal pretende disputar um mandato de deputado estadual, deputado federal, é essa a pretensão do senhor também, até como maneira de participar da eleição? Olha, sinceramente, eu estou na política por ideologia. Eu vim de um movimento muito grande nessa discussão de renovação na política. Tenho muito a agradecer o povo de Belo Horizonte, as pessoas, o carinho, me colocaram aí novamente na Câmara Municipal para o segundo mandato. E há um apelo da sociedade. Eu sou vereador de majoritário em 2 regiões de Belo Horizonte. Isso é um fato inédito, né? Geralmente o parlamentar ele é majoritário em uma determinada região e nas outras ele tem ali um voto espaçado. Eu não, eu tive votação majoritária na região Pampulha, na região leste de Belo Horizonte, e eu vejo que Belo Horizonte tem uma carência, né, de bons nomes. A gente tem alguns deputados que estão ali dizendo representar a capital, mas falta mais nomes. Então eu tenho recebido esse convite da população, onde eu vou para dar uma palestra, seja no projeto vereador na escola ou no vereador no bairro, as pessoas, Wendel, precisamos de você lá como deputado. E de fato, eu não sou mais candidato a vereador. Eu estou no segundo mandato e eu sou favorável a limites de mandatos. Eu não sou a favor de um vereador ou um deputado ficar ali 5, 6 mandatos. Eu sou contra isso. Até que eu tomei essa definição de não vir mais candidato a vereador. Independente se eu for candidato ou não, se eu vier candidato, eu venho para deputado estadual do Congresso Nacional. Eu, de fato, não estou animado a encarar uma disputa no Congresso Nacional. Vejo um momento muito difícil da política. A gente vê aí as pesquisas, mais da metade da população está declarando voto nulo em branco. Então as pessoas estão descrentes. Precisa mudar, a gente não pode ficar descrente na política. Mas se eu disputar um cargo agora em 2018, será para deputado estadual. Eu estou avaliando com muito carinho e as pessoas têm me pedido para fazer essa disputa. O senhor diz que existe uma demanda da sociedade em torno dessa candidatura, mas por outro lado o senhor deixaria um segundo mandato de vereador no meio, não é? Porque o senhor foi eleito para esse segundo mandato e as eleições ocorrem no ano que vem, exatamente na metade desse segundo mandato. Como explicar para aquele eleitor que votou no senhor também, esperando um mandato de 4 anos como vereador, essa candidatura, até com possibilidade de eleição, diante do número de votos que o senhor teve? Isso é interessante, né, Rodrigo? Você falou uma coisa importante. Eu nunca vim candidato a deputado. No mandato passado, eu tive uma votação expressiva, quase 9 mil votos, e muitos me pediam, já vem vereador, porque aconteceu isso na Câmara Municipal. Nós tivemos aí mandatos passados, vereadores que foram eleitos para o primeiro mandato e já se lançaram candidato a deputado e muitos ganharam, tiveram êxito aí, nem completaram o mandato. Então, eu não quis fazer isso. Eu cumpri o meu primeiro mandato integralmente, foi um compromisso que eu assumi e, naturalmente, no segundo mandato as pessoas já começam a te cobrar, né? Wendel, você precisa buscar voos maiores. Eu acho natural no segundo mandato. Como eu disse, eu não sou mais candidato a vereador. Realmente, eu já cumpri a minha missão de estar ali, né? Nesses 2 mandatos, vou concluir aí, né, até 2020, se for candidato e ganhar para um outro cargo, né, interromperei, mas eu tenho um suplente da minha altura, o suplente que é o Pelé do vôlei, é um vereador fantástico. Então, se de fato eu vier candidato e obter esse êxito, a Belo Horizonte estará muito bem representada com o suplente lá do nosso partido. E as candidaturas de deputados, as candidaturas de deputados federais e etc., ficam mais fortalecidas também quando há um candidato ao governo de Minas, como é o caso da pré-candidatura do prefeito Com certeza, Lacerda, isso né? É importante para a questão partidária. A gente ter uma candidatura própria fortalece muito as candidaturas para deputado, principalmente deputado estadual, né? No caso aí da candidatura ao governo de Minas do Márcio Lacerda. Professor Wendel Mesquita foi o nosso convidado hoje aqui no Café com Política. Gostaria de agradecer a sua entrevista. Foi um prazer recebê-lo, vereador. Obrigado. Quero parabenizar mais uma vez você, Rodrigo, você, Renata, Obrigado. pela condução Obrigada dessas você. manhãs. Vocês estão de parabéns e agradecer também aí a audiência, né, do ouvinte aqui da Rádio Super.